Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análises. Sim, se você quer aprender o que eu faço é muito simples. De tempos em tempos, nós disponibilizamos a jornada do Não Minta Pra Mim. Um curso totalmente grátis para você. Ele é online, você pode participar de qualquer parte do mundo e ele é ao vivo, ou seja, você interage comigo. São poucas edições ao ano que nós fazemos essa formação. Sim, você recebe um certificado no final desse curso. Para você saber quando vai acontecer, você tem que se inscrever em nãomintapramim.com.br. Então, pause esse vídeo agora e cadastre-se, porque senão você vai esquecer. Eu sei que você vai esquecer. Cadastre para você receber esse curso gratuitamente para você no conforto do seu lar e lembre-se, no final você ainda recebe um certificado, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Cara, que doideira, que loucura. Nós vamos ter aí, para quem é a primeira vez que está aqui no canal, vamos ter as considerações da análise e as considerações de vida. As duas serão extremamente importantes. Vamos analisar André Vitor. Algumas pessoas chamam ele de pastor. Ele mesmo disse que ele é uma pessoa religiosa, mas não tem nenhuma denominação, enfim, não importa isso. O que importa é o que estão dizendo dessa pessoa. Ele estava ali, para você que é fora do Brasil ou está vendo esse vídeo em outra época, em outros meses ou até anos, estava acontecendo nesse final de semana passado agora, em finalzinho de julho de 2021, uma festa, uma confraternização, me parece na casa do Wesley Safadão. E aí as pessoas viram ali, acho que uma publicação nos stories em algum lugar, onde esse André Vitor acaba ali abraçando uma menininha que inclusive os pais estavam ali na festa também, e as pessoas já fazem esse recorte e dizem, nossa, parece que é um pedófilo, parece que há um toque ali sensualizado, e aí a internet vem abaixo, né? Como sempre, depois eu vou falar também sobre isso, que você não tem a consciência, você não tem o tal, você não tem o meio termo, né? Você tem a massa do cancelamento ou, né, da absolvição. Você não tem a consciência aonde você consegue ser racional. Não, você vem com uma loucura jogando ali tudo em cima da pessoa. E quando pediram para analisar, inclusive falamos disso no vídeo ontem da Antônia Fontinelli no Na Lata, eu falei assim, olha, eu gostaria de ver mais desse conteúdo e não somente aquele trecho. Dá para analisar? Dá, mas o ideal, o certo, o mais apropriado seria ver esse vídeo com mais minutos, né? Essa situação, essa cena, porque de uma leviandade tamanha você já ter o julgamento decretado do que é de fato por apenas alguns segundos. O que a gente tira dali é uma possibilidade, ok? Então vamos analisar o momento do abraço, obviamente respeitando ali a integridade da menininha, vamos desfocar ali o rosto dela e tudo mais, e também depois o pronunciamento dele, que ele inclusive faz com os pais da menina, o papai e a mamãe ali da menina se pronunciando, até porque a internet, muitos artistas, muitas pessoas que conhecem o André acabaram se pronunciando, dizendo que ele é um homem de Deus e tudo mais, e acredito nisso, eu já vou até falar, eu acredito nisso, eu acredito que ele é um homem de Deus e tudo mais, mas tem um detalhe que vocês vão ficar sabendo após a análise, que eu acho que vai ser muito importante, não só para o André, mas para muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Então, feito esse prólogo para você entender tudo o que está acontecendo, vamos para o Taca Ali Play! Chegando aqui, pessoal, como sempre, é isso aí, beba água, beba muita água. E lembrando, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante que você faça os 4 passos. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Se não estiver, é agora que você tem que se inscrever. Inscreva-se no canal. Porque por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Então perceba se você está inscrito, inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso, bastava para o YouTube priorizar as mensagens para você. Hoje você precisa dar o like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir aqui nesse canal e comentar alguma coisa. Comente, nem que seja YouTube, me nota, porque dessa maneira, feito isso algumas vezes, você se torna prioridade para o YouTube, porque ele percebe que você está engajado nesse canal e que você quer realmente continuar recebendo esse tipo de material, beleza? Dito isso, agora sim, taca ali play. Então vamos lá, nessa cena aqui a imagem não está invertida e me parece que ele é no padrão nas trajetórias oculares.
Qual que é o rito da mensagem aqui? A gente vê uma pessoa extremamente incomodada, nervosa, né, com os dedos em riste ali, tensionado, ele está todo tensionado, a respiração dele está de soquinho, a musculatura dele, você vê que os ombros, né, fazendo aquele, encorujando ali, se encorujando, né, quase uma tartaruga ali, ó, e ele criando pouco espaço no rito da mensagem. E ele está realmente extremamente incomodado com todos os músculos dele ali em riste, ok? Vamos embora! Que loucura eu ter que vir aqui fazer um vídeo como esse, mas vamos lá. E aí, vamos lá, eu vou deixar porque ele fala muito rápido, ele é extremamente bem articulado, ele fala bem e ele fala numa tacada só. Em alguns momentos ele olha para a esquerda dele, aqui ó, talvez seja para ver algum bullet point ou para se ver na imagem, às vezes a pessoa consegue, sabe, quando eu olho aqui para cá, eu tô me vendo aqui e aqui tá a câmera. Eu acredito que talvez não tenha nem tido uns marcadores, uns bullets ali, alguma coisa para lembrar, porque ele é muito bem articulado, ele fala bem, ele é um grande orador. Eu acredito que seja só para ver mesmo o feedback ali do vídeo. Vamos embora. Hoje eu acordei com notícia revoltante, absurda, indigna, que me embrulhou o estômago e fez... Você vê que isso realmente incomoda tanto ele, que ele desvia o tronco, ele desvia o sentar e tem mais uma coisinha aqui. Que quase eu vomitasse na tela, diante das inverdades descabidas. Aí as inverdades descabidas, ele dá 2 jogadas de ombro aqui. Vamos ver de novo? Estômago e fez com que quase eu vomitasse na tela, diante das Você viu? Diante das inverdades, quando ele vai falar das inverdades, ele dá 2 jogadinhas de ombro. Descabidas que eu li. Pegaram um vídeo totalmente fora de contexto, onde nós estávamos tendo um final de semana precioso. Isso é verdade, isso é verdade. Pegaram um trechinho do vídeo para já dar o julgamento, o veredito final, né? Amigos mais chegados que irmãos e uma quase sobrinha minha, que é filha dos meus amigos preciosos, que inclusive estão aqui comigo agora. Esse momento foi de muita raiva, inclusive ele bate assim, e de muita congruência no que ele está dizendo. Ele está com muita raiva aqui, vamos lá. Recebe um abraço meu, como ela está acostumada a receber de todos nós, e ela se sente protegida, amada, e ela não por desconforto, mas porque estava ali numa euforia de uma... Ele é muito ilustrador, né? Como um grande orador, ele fala, ele gesticula. Às vezes, essa mão poderia ser um objeto entre ele e o interlocutor. Eu não vejo muito isso não, porque senão teria um gesto mais apaziguador, um gesto mais nervoso. Aqui é mais esse vício de orador, tanto é que muitas vezes ele abre o braço, olha aqui, ó. Ele está se abrindo, peito aberto e tal. Eu vejo mais como um vício de orador tensionado pela emoção do que ele está dizendo ali. Vamos embora. Que eu falo que é o efeito sanfona, né? Que a pessoa fica assim, ó, tocando uma sanfoninha. Em que o Wesley joga uma torta na cara do Tiru e ela vai comemorar, brincar isso, se afasta e eu... Por que ele está dizendo? Ele está dizendo que é o seguinte, que aquele afastamento foi um afastamento natural, não foi porque ele tinha agarrado ela e tudo mais. Pode ser, como pode não ser, eu vi uma terceira via, fica até o final, porque essa terceira via vai ser muito importante. Então eu não sou da turma que não viu nada e também não sou da turma que viu ali um pedófilo, um cara com gestos libidinosos, completamente ciente do que estava acontecendo. Eu vi uma terceira via aí. Vamos lá. Puxo a minha camisa. Aí o pessoal ficou também nesse lance da camisa, né? Que ele queria esconder alguma coisa, talvez uma ereção e tal. Eu não vi nada disso. Da camisa, eu não vi nada disso, não. Vamos lá. E eu puxo a camisa porque eu travo uma luta contra a balança. E em muitos momentos me... E aí vem um assunto satélite, né, cara? Vem esse lance e tal, explicando o porquê. Mas o lance da camisa, pra mim, foi tão satélite que não precisava nem se explicar. Mas enfim, né? Sinto desconfortável com o meu peso. Vocês vão ver em fotos que eu vou postar nos stories, que eu fico atrás dos meus amigos. Às vezes eu coloco uma almofada na minha frente. Ele está dando mais ênfase ao
pós-toque com a menina ali, né? E eu daria mais ênfase ao toque com a menina do que ficar falando da barriga e ficar atrás de pessoas e tudo mais. Camisa pela questão do peso, não por maldade. O maldade, ele deu um desconforto bem grande aqui, né? Você vê que ele dá uma desequilibrada. Só os maldosos e que tem demônio nos olhos viram. Aí dá mais uma jogada de ombro, né? Que só os maldosos, só quem tem demônio nos olhos viram. Mais uma vez o inconsciente dele deu uma jogadinha aqui sobre esse assunto. E hoje eu tô aqui não para me posicionar pelas pessoas que me conhecem, porque todos me amam. Todos estão desesperados e preocupados comigo diante de uma injustiça de tal tamanho e gravidade. De novo, né? Aí injustiça, fecha os olhos de forma mais contundente, mexe o ombro Mas de novo. Eu tô aqui junto com os meus amigos, sabe por quê? Porque isso tem que parar. Muitas pessoas se suicidaram, estão em depressão. Isso é verdade. Essa militância da inquisição da internet, que eu vou depois falar nas considerações finais, que nós regredimos para antes de Código de Hammurabi, estão fazendo algo que é muito, muito sádico e sem limites. Né? E o que ele está dizendo é verdade. Muitas pessoas estão entrando em depressão, estão se suicidando por conta dessas hashtags que sobem para crucificar, demonizar, jogar o limpo, a ridicularização, o bullying, né? Com 500 mil de pessoas. A pessoa não aguenta, né? Em muitos casos até milhões de pessoas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter bom senso quando for analisar os fatos. Mas na realidade as pessoas não analisam, né? As pessoas elas só vomitam o ódio. É isso que acontece. 99,9% não quer analisar. Ela quer julgar e acabou. Vamos lá. Profunda, com grande desequilíbrio emocional, ao se verem acusações tão terríveis como essa. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E aí veio uma linguinha aqui veio uma linguinha aqui para fora. Eu sei quem eu sou. Linguinha aqui para fora, fecha os olhos de forma contundente. Eu vou explicar isso no final. Minha família sabe quem eu sou, meus amigos sabem quem eu sou. Desde os... E aí fecha os olhinhos ali, dá uma travada maior do que antes, né, no padrão que ele estava. 15 anos eu tenho tido uma caminhada edificando pessoas, elevando Jesus para outros. Não como Amém. Um religioso, mas como alguém que ama a Deus. Ele fala que não é um religioso, mas alguém que ama a Deus. E toda a minha conduta. Por isso que eu falei que me parece que ele não é um pastor, mas é uma pessoa que faz o evangelho, né? Leva as boas novas, é isso aí. Jamais será destruída por uma tentativa de assassinar. Não a minha reputação, porque eu não tenho nem apego a reputações, eu tenho apego aos meus valores, aos meus princípios. Você vê a diferença? O quanto que ele abre mais os olhos, o quanto é mais congruente, contundente. Eu odeio isso do que estão me acusando. Ele faz um afastamento, muitas vezes é até natural, né? Ele não quer nem falar a palavra, mas ele faz um afastamento disso que estão acusando. Pode se somar às bandeiras vermelhas que eu identifiquei? Pode. Análise tanto daquela parte da festa, quanto aqui das declarações do André Vitor. O que a gente viu ali, que não dá para negar? A gente viu um toque de um adulto nas partes íntimas de uma criança. O que são partes íntimas? É bom até para você educar o seu filho. É justamente aquela que nós não mostramos em público. Você vê que as meninas têm a parte de cima, têm a parte de baixo, os meninos têm a parte de baixo. E é um dos primeiros ensinamentos que você deve dar para o seu filhinho, para a sua filhinha. Aquilo que nós não demonstramos em público, ninguém pode tocar, ninguém pode ver. E ele dá um toque em cima justamente do peitinho da menina. Né? Você percebe que a menina, talvez de uma maneira até involuntária ou não, porque criança percebe, principalmente crianças bem educadas, percebem que esse tipo de toque não é legal, mesmo vindo de um adulto, mesmo vindo de um adulto amigo, mesmo de alguém que frequenta a casa, mesmo do tio, do vô, tem
tem que ter um limite, é muito importante isso. Cuidar da psique das crianças, as crianças aprendem desde cedo, inclusive o que pode e o que não pode, porque se tudo pode, aí quando cresce um pouco ou aparece um pedófilo de verdade, aí o estrago está feito, porque a criança não vai entender quem pode e quem não pode tocar. Dá para entender isso? Então ali a gente viu um adulto tocando ali o peitinho ali da menina, a menina se desvencilhando, esse adulto focando de modo muito rápido pro objeto ali na frente dele, um objeto de atenção, que no caso é a menina, a gente chama de objeto, quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de objeto. Então o objeto da atenção era a menina, ele tira todo o foco do que está acontecendo, do torta na cara e fica ali. Aí a menina desvencilha, você percebe que ela sai, e vai comemorar e vai bater palma. O que eu percebo ali? Eu acho que uma terceira via. Tem algo incomodando o André. Você vê que quando ele fala, ele se afasta sobre o tema. Quando ele fala, eu me conheço, as pessoas me conhecem. Isso não é para pegar o livrinho, sabe? Quem me conhece sabe. Tem gente que cata o livrinho e acredita que toda vez que fala essa frase é um mentiroso, é uma incongruência. Não, não é assim. Por isso que você tem que entender o setup da mensagem, o rito da mensagem. Ele só está colocando camadas de provas, camadas da liturgia ali, do que ele vive perante as pessoas. Tanto é que as pessoas confirmaram isso. Algo incomoda o André nesse ponto. Eu acredito que pode ser um recalque, pode ser uma energia psíquica, pode ser uma energia da libido, querendo pulsar, é um pulsar de uma briga interna, talvez até consciente ou inconsciente. A gente vê que o corpo dele, quando fala disso, quando fala do íntimo, quando fala desse fato, o corpo, ele acaba falando, ele acaba gritando. Pelo que eu vi as pessoas dizendo, não vi a festa inteira. E outra, o rito da mensagem. Se fosse um pedófilo de fato, consciente aos fatos, ele não faria isso nesse momento. Mas se for um recalque, uma briga interior, uma briga interna sobre alguma sexualidade, sobre algo, sobre prazer, e ele briga e com isso poderia estourar naquele momento. Porque o inconsciente ele é literal, ele é muito basal, ele é muito eu quero realizar. Então, vendo aquela situação toda, pode, de maneira inconsciente, eu ir lá e realizar o meu desejo, o meu libido, né? A minha vontade, a minha energia psíquica, que é a libido que pulsa a vontade do ser humano, acaba sendo realizada ali. De verdade, eu não acredito num pedófilo de fato, de uma pessoa má, de uma pessoa que quer tirar uma casquinha ali de maneira consciente. Até porque você vê que no início é cheio de dedos e tudo mais, mas em pequenos segundos o foco se volta para a menina, o toque é muito mais denso, é muito mais... A menina percebe de maneira consciente ou inconsciente que aquilo não é legal, ela se solta daquilo e se volta, se afasta dele. Não é que ela tem ódio, asco, que ela não gosta, mas ela percebe de uma maneira, como eu disse, consciente ou inconscientemente, que aquilo não estava sendo legal. E essa é a minha análise dos fatos. Como eu disse, eu vejo mais uma briga de talvez um desejo latente, não resolvido, não deschavado, não realizado entre desejos e realidade, desejos e moral, o que eu quero e o que eu posso, e isso é constante para qualquer ser humano, isso não é uma falha, isso não é inerente só ao André, mas todos nós brigamos com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as nossas fantasias e tudo mais, de maneira consciente e inconsciente. É assim que funciona. Agora, recado para a vida. Mais uma vez, temos 2 pontos bem importantes aqui. Primeiro, sim, existe algo além do racional. Existe algo além do palpável. Existe algo além do programático. Existe algo além do que os olhos veem, que é a mente, é a psique, que é praticamente um novo mundo a ser descoberto. Grandes figuras, desde os tempos imemoriáveis, desde os mitos, desde os filósofos, desde os pensadores, desde os princípios da psicologia,
desde os princípios ali do estudo da mente humana, do oculto, do sagrado, do religare, sabe que existe algo que muitas vezes a gente não controla. E a gente vai ter essa descoberta pelo amor ou pela dor, pela revelação ou pelo tropeço. Então, muitas vezes, isso que aconteceu pode ter sido algo que o destino, pode ter sido até uma sincronicidade do destino para jogar na cara de muitas pessoas o quanto isso é importante. Não é somente o querer, mas é o como eu tenho que tratar isso perante a sociedade, perante as nossas crianças. Não basta ser amigo, tem que saber que tem um limite. Não basta ser de casa, não basta ser parente, tem que saber que tem que ter um limite sobre a sensualização, sobre o toque, que muitas vezes pode não ter uma intenção definida, mas pode criar isso na cabeça da criança. É óbvio que tem um outro lado, porque a internet está transformando um grão numa enseada, pega um grão de areia e transforma numa enseada. Era para tanto? Não, não, de forma alguma. Os pais estavam ali, as pessoas estavam ali, eu acredito muito no que as pessoas sentem ali, as pessoas do convívio e tudo mais. Não somos nós, ao longe, de longe, e num recorte, os reis da verdade, mais do que as pessoas que estão muito próximas dessa figura aí do André e de toda a situação. Quem somos nós, ao longe, na nossa ignorância do que realmente acontece na vida dessas pessoas, vidas, horas, semanas, anos, e não um recorte de 10 segundos. Então a internet tem que tomar cuidado, porque nós estamos regredindo para antes de Talião, para antes do Código de Hammurabi. Porque antigamente, como é que funcionava o negócio? Funcionava assim, ó. Pô, você matou minha cabrita? Eu vou te matar. E estava tudo bem. Era uma situação de se resolver. Eu quis resolver assim. Poxa, eu demorei 6 meses para fazer aqui a minha cerveja. Beba água. E você tomou, vou tacar fogo na tua casa. Pô, você matou meu servo, eu vou matar a tua parentela toda e tacar fogo na sua casa também. E aí até que alguém botou a bola no chão e falou, não, peraí, vamos botar um limite nisso aqui? Vamos ter um limite no julgamento? Vamos ter um limite no reverberar? Então é um olho por olho, é o dente por dente. Pra gente parece que é algo ruim, né? Um servo por um servo, um braço por um braço. Mas aonde não existia limite algum, foi colocado um limite, nem que fosse um limite tosco, mas foi colocado, olha, furou um olho, então você pode no máximo furar o olho. Não vem com essa ideia de tacar fogo em toda a parentela do cara, não, é só um olho, do olho por olho, dente por dente. E vamos parar por aqui. Só que a internet, se você acha isso tosco, a internet, ela perdeu a mão total. Não é mais um olho por olho, como eu disse, regrediu para antes do Código de Hammurabi, que foi o primeiro código escrito ali, baseado em Talião. No Êxodo, na Bíblia, você encontra algumas coisas assim, um pouco, Moisés falando um pouco do que pode, o que não pode, o que eu posso cobrar, o que eu não posso cobrar, porque era uma bagunça. E está virando uma bagunça de novo, onde o poderio da comunicação está crucificando as pessoas, mesmo antes das pessoas se explicarem. Ah, agora está pedindo perdão porque perdeu dinheiro, agora está pedindo perdão porque perdeu patrocínio, agora está pedindo perdão porque foi descoberto, agora está pedindo... Quer dizer, todo mundo tem um... Ah, mas você... A internet virou um bando de pseudos perfeitos apontando a imperfeição do outro. Porque, como eu disse, ao longe e de longe é muito fácil julgar. Agora, entender do negócio, né, se debruçar sobre aquilo... E aqui a gente tem o pai e a mãe, inclusive, dizendo, cara, eu não vi nada. Como eu disse, pelo rito da mensagem, seria de uma estupidez absurda para que uma pessoa que quisesse fazer aquilo, um pedófilo de fato, fizesse aquilo, não teria sentido algum. Ele faria no escondidinho, ele faria no secreto, ele faria por trás das câmeras e não ali. Eu ainda vejo que pode ser sim um pulso, uma energia psíquica, né? Um pulsar ali da libido querendo se resolver. Pode ser. Eu sou mais essa terceira via do que essa polarização aí. Então, para nós mesmos, nós temos que entender que quando a gente aponta o defeito do outro, é aquilo que mais nos incomoda. Olhar para dentro, quando acontece coisas assim, é muito importante, porque a gente começa a se conhecer muito mais.
Então, quando o outro te incomoda muito, quando aquele comportamento te incomoda muito, olhe para dentro, porque pode ser que tem muita coisa, e eu garanto para você, e tem muita coisa que você ainda não conseguiu se resolver entre a sua vontade e a sua realidade como pessoa, dentro de moral e ética e tudo mais. Todo mundo sabe que você tem um desejo que você não conta para ninguém, que você tem sonhos, você tem vontades que você não conta para ninguém. E muitas vezes você não faz pela tua religiosidade, pela tua ética, pela tua moral, pelas tuas crenças, pelo aquilo que você aprendeu que é certo ou errado. Mas que esses desejos, eles vêm e são latentes, eles são. E muitas vezes eles são realizados em sonhos, muitas vezes são realizados em pequenos comportamentos inconscientes para a gente, mas percebidos pelo outro. Pense nisso, não minta para mim, se olhe mais para dentro de você e entenda cada vez mais do outro, entendendo a si mesmo. Não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.